Uma boa noite a todos. Mais um encontro nosso aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, uma transmissão dos nossos ensinamentos dos nossos irmãos abençoados. E hoje nós temos a parábola de Jesus, o cego que guia outro cego. O cego que guia outro cego. Então Jesus sugeriu uma parábola para os seus discípulos. Pode um cego guiar o outro cego sem que os dois caiam no barranco? Meio complicado, né? Para que possa guiar alguém que não enxerga, a pessoa precisa pelo menos de enxergar. Para que tu possa ensinar alguma coisa para alguém, tu primeiro precisa estudar, né? Porque o seu mestre, né, ele te guia. E você só poderá guiar alguém se você aprender os ensinamentos do seu mestre, né? O discípulo não estará acima do mestre se ele não se preparar, mas se ele aprender, se ele estudar, ele chega perto do mestre e pode orientar a outras pessoas, né? Também fala nessa mesma parábola, né? A continuação dela é: porque tu vê o argueiro no olho do teu irmão e não percebe a trave no teu olho, né? Então, quando tu julga os teus irmãos pelos seus defeitos, é sinal que tu tem aquele mesmo defeito em um grau ainda maior, né? Tu ainda tem o argueiro é uma felpinha, né? E a trave é um cavaco de madeira, vamos dizer assim, né? Aquela lascona que a avó usava para fazer atiçar o fogo no fogão a lenha, né? Uns cavaquinhos de madeira, é uma trave. E o argueiro é só a felpinha que tá ali incomodando o olho do irmão. E às vezes a gente percebe o que tá no olho do nosso irmão, né? Aquela felpinha de madeira, e não percebe que nossos olhos estão praticamente fechados, tentando conduzir alguém que não enxerga, sendo que nós mesmos não enxergamos nada. Sendo que nós mesmos temos a orientação dos nossos amigos espirituais, temos a oportunidade, boa noite, temos a oportunidade de estudar, né? Temos a oportunidade de receber a orientação dos nossos amigos espirituais. Temos os livros, temos a internet, temos todas as coisas que nos proporcionam oportunidade de conhecimento e ainda assim nos mantemos sem aprender, né? Sem vontade de modificar as nossas atitudes. Mas quando a gente percebe que um irmão nosso comete erros, nós somos os primeiros a perceber o erro deles. Então é nesse momento, né, dessa parábola que Jesus fala: como que você enxerga, né, o argueiro no olho do seu irmão e não enxerga a trave no seu? Como que você pode julgar os defeitos dos outros se você mesmo não corrige os seus? Sendo que, segundo, né, o Hélio Couto também, que ele, né, tá sempre falando sobre isso, tudo aquilo que nós julgamos nos nossos irmãos é porque nós estamos nos espelhando. Quando a gente julga os erros alheios, é porque a gente está se vendo naquela pessoa, né? Quanto mais a gente percebe o defeito de alguém, mais a gente incorre no mesmo erro. Porque a gente não se aceita com os nossos defeitos e a gente acaba prestando atenção naquele mesmo defeito que o nosso irmão tem, igualzinho ao nosso, né? Quantas vezes a gente já parou para perceber, né, para observar, às vezes nem comenta, mas observa, né? Fulano tem tal atitude, né, age de tal forma, e fica observando e não percebe que a gente está se olhando no espelho, que nós também temos aquele tipo de atitude. Às vezes aquela atitude está dentro de nós, ela não é exposta, mas ela é remoída dentro de nós, né? Porque a gente não se aceita
de errar, mas sente, tá ali preso dentro de nós aquele sentimento, né? A semana passada a gente ainda falou alguma coisa sobre isso, que esse ano vai ser ano de Copa do Mundo e de eleições no Brasil, né? Então é um ano que ele é turbulento, que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. E as coisas já começaram, né? Principalmente com relação à política, já tá fervendo, as coisas já estão fervendo, as pessoas já estão começando com aquelas brigas horríveis, né? Com aquelas ameaças, não é ameaças, como é que você vai se dizer? Ofendendo, ofensas uns aos outros, né? E porque o meu é melhor, porque o teu é melhor, porque uma divisão incrível. Gente, muito cuidado com isso, porque a divisão, né, ela faz com que as trevas tomem força. Toda divisão, né, extrema, exagerada, ela é burra, porque quem nos domina nesse momento são as trevas, né? Então a gente não consegue se compactuar, se coligar com a luz no momento onde a gente se divide muito, né? Principalmente em guerras e lutas acirradas, tá? Então, muito cuidado com os pensamentos, né? Nesse ano específico, né? Porque depois parece que dá uma acalmada, né? Seja lá quem for que ganhe, dá uma acalmada. Mas até que se concretize, principalmente a história de eleições, que cada vez mais a população está entrando em briga por causa disso, né? A energia, ela tá bem densa, né? Nós precisamos vigiar nossos pensamentos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque muitas vezes uma palavra desencadeia uma enxurrada de absurdos, né? E aí os espíritos da sombra se divertem às nossas custas, né? Eles se divertem, eles ficam ali só cutucando no ouvido de uns, fala isso, fala aquilo outro. Qualquer coisa de política eu já ia pouco no Facebook. E nós viramos marionetes nas mãos deles, né? Deu frio. E nós viramos marionetes nas mãos das sombras, porque eles precisam, né, dessa divisão para que eles possam nos dominar. Porque quando nós estamos unidos em pensamento de amor, pensamento de união, de luz, né? Todos em busca de um mesmo propósito, que é o progresso do país, que é o auxílio para os necessitados, né? Todos na mesma direção, a sombra não consegue nos alcançar. Mas quando a gente se divide e principalmente entra em atrito, eles fazem a festa, tá? Eles se utilizam de nós assim como se estivessem nos manipulando como marionetes, né? E ali a gente faz exatamente o que eles querem, né? Que é se manter dividido e evitar o progresso do nosso país, né? E do nosso planeta. Porque o planeta, ele é dividido em países, né? Não tem o que a gente faça para mudar isso. Somos divididos. Só que depende de cada pedacinho desse progredir espiritualmente para que o nosso planeta também consiga progredir, né? E o planeta tá cansado, a gente vem falando isso faz tempo já. Tá cansado de ser escrachado, sabe? De ter tanta energia deletéria na sua atmosfera, né? De ver as suas florestas, né, sendo destruídas, seus mares sendo poluídos, os rios, né? Os rios antigamente, né, muito antigamente as pessoas se debruçavam no rio, juntavam água com as mãos e bebiam. Hoje se tu fizer isso tu morre, né? Tu te infecta, passa mal, porque as águas são podres, né? Então o planeta está cansado de ser agredido. Mas esta agressão ainda tem mudança. Agora, a agressão espiritual, que é dos nossos pensamentos, a nossa mente, que polui de uma forma grotesca a atmosfera do planeta, né, o egrégor do planeta, isso demora muito, né,
para se transformar de novo, para que se limpe. Então as entidades estão nos pedindo o tempo todo, né? Orai e vigiai, né? Vigiai os vossos pensamentos. Não ficar julgando o seu irmão enquanto que você mesmo tá com uma trave na frente do seu olho, dentro, enfiado, fincado no olho e não percebe, né? Tendo atitudes grosseiras com as pessoas, discutindo ferrenhamente e mal educadamente sobre política, sobre futebol, né? Porque ter o teu ponto de vista e o outro ter o ponto de vista dele, tudo bem, não tem problema. O problema é a agressividade com que se trata essas questões, né? E aí se torna tudo uma nuvem negra em cima. E não importa se é fulano, se é ciclano, se é A, se é B, se é C ou se é D, não importa. O que importa é a forma como as pessoas lidam com isso, né? É a forma de como a agressividade se torna tão ferrenha, tão abrupta, né? São palavras de baixo calão, né? Escritas em redes sociais, né? São agressões verbais e se rateavam-se agressões físicas, né? Porque as pessoas não se contentam em, muitas vezes, só falar verbalmente, né? Às vezes se encontram na rua e ainda vão se agarrar no pau. As torcidas organizadas se combinam de brigar. Eles combinam para ir lá brigar mesmo. Então, imagina, uma torcida de um time se combina de ir lá brigar. Vamos lá brigar, para ver quem é que vai se matar primeiro, né? Vocês acham que isso é fluido material apenas, né? Acho que apenas eu, Cíntia, quem é carne e osso, vou me combinar de ir lá brigar. As sombras estão se deleitando com esse tipo de atitude, né? Estão sendo fortalecidas. E tudo que nós precisamos neste momento é fortalecer a luz, fortalecer os nossos mentores de luz, é fortalecer a espiritualidade maior, né? Para que possa continuar nos auxiliando nesse momento da transição planetária, tá? Então, vamos, né, buscar a luz, vamos vibrar na luz, vamos vibrar na emoção do amor. Quanto mais a gente conseguir perceber que aquele nosso irmão que tá com aquela travezinha no olho ali, né, com aquele algueiro, como é que é o nome do negócio? É algueiro? Argueiro. Tá com aquele argueirozinho no olho, ele tá representando muitas vezes o nosso sentimento. Quando a gente percebe que aquela pessoa tá agindo de uma forma que a gente acha errada, é porque a gente também faz a mesma coisa. A gente também age da mesma forma que aquela pessoa tá agindo, né? E aí então a gente acaba julgando e nos sentindo melhores e maiores do que aquela pessoa, né? Não vem ao caso dar algum exemplo aqui, porque cada um de nós sabe aonde aperta o sapato. Cada um de nós sabe o que a gente já julgou em alguém, o que a gente já achou de errado em alguém, né? O que a gente não gostaria que as pessoas fizessem e muitas vezes a gente está fazendo. Então, não vem ao caso dar exemplos, mas que a gente possa perceber que as nossas atitudes são... que aquilo que a gente julga no outro são reflexo das nossas atitudes. Mesmo que a gente não exponha, mas muitas vezes a gente gostaria de fazer, né? A gente expõe em pensamento. A mãe sempre dizia, quando tu pensa uma coisa ruim para alguém, mesmo que tu não faça aquilo fica jogado no ar, né? Fica lançado na atmosfera. E alguém vai captar aquele teu pensamento e vai usar aquilo contra alguma pessoa. Então, o orar e vigiar que Jesus Cristo nos ensina isso. É perceber que nem em pensamento, né, nós devemos desejar mal algum. Porque aquele pensamento, ele é utilizado por alguém, né? E no caso, principalmente pelos seres das sombras, né, que querem ver o circo pegar fogo. Tu pensa, eles captam aqui, vão lá e jogam lá em cima da cabecinha daquele lá que pode
fazer aquilo que você não teve coragem de fazer. Mas tu pensou. E a responsabilidade também é tua. Né? Se eu não me engano, o Hélio tem uma palestra que fala sobre isso também, né? Mas a mãe já nos dizia isso há muito tempo. Então, o Hélio Couto tem uma palestra que fala sobre isso também, né? Que no momento que tu jogou a tua energia de coisa ruim, né, no espaço, não se dissipa. Em algum momento ela vai ser utilizada, né? E vai ferir alguém, né? Então, quando tu pensa, tu cria, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Né? Se tu pode criar coisas boas, então muito melhor que tu mantenha a tua vibração elevada, né? Que tu mantenha os teus pensamentos no bem, para que tu possa então auxiliar realmente os seres da luz que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Nesse momento da transição do nosso planeta. Que a gente possa realmente modificar a nossa cadeia de pensamentos e trazer pensamentos de luz, né? De bondade, de amor. Quando alguém nos ferir, não é que a gente tem que, né, agradecer, trazer para o lado, botar comer na nossa mesa, né? Mas que a gente possa pelo menos perdoar e não ficar emanando sentimentos negativos. Porque às vezes o sentimento não vai atingir aquela pessoa, mas vai atingir outras, né? Que às vezes tu não quer atingir. Então, vai atingir outras pessoas. Mas ainda tem a oportunidade de a pessoa se arrepender e cancelar na hora, ainda dá uma... Não, ainda dá pra dar uma pra cancelada. cancelar. A pessoa fez errado e se pagou e... Não, cancelado. Aí. Aquilo bater na madeira 3 vezes, quando a gente pensa alguma besteira, ainda dá. É cancelar aquele pensamento antes que ele seja captado por alguém no ar. Antes que ele chegue, né? Não, cancelado. A gente pode cancelar ainda, né? Temos essa possibilidade. Agora, depois que não cancelou e que alguém já captou, aí não tem mais o que fazer, gente. Aí é rezar e pedir para Deus perdão para que aquilo não seja utilizado, né? Porque senão a gente vai ser a mulher do cafezinho, né? Que é aquela que servia cafezinho lá na Segunda Guerra Mundial, enquanto estava acontecendo todas as atrocidades. E aí, segundo, né, os espíritos e nosso mestre Hélio Couto, ela também é coparticipante. Quando tá fazendo bomba atômica. Quando estava fazendo a bomba atômica, se ela estava lá servindo cafezinho, participando, né, daquele ato, daquela situação, não botou um parafuso, não botou um átomo na bomba atômica, não fez nada, não botou a mão, mas estava ali, conivente, sabendo que aquilo estava acontecendo, porque tu tá lá dentro, não tem como tu não saber, né? Então, tu tá ali, então tu é a mulher do cafezinho, e tu participa de alguma forma e tu tem responsabilidade. Então, quando tu lança pensamentos no espaço, pensamentos ruins, e alguém se utiliza deles para fazer o mal, a responsabilidade é tua. Né? Então, tudo, gente, tudo, mais uma vez eu vou dizer, tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus deixou dito, tudo que foi escrito, é ensinamentos para nós. Por que que ele nos pediu tanto para a gente orar e vigiar, né? Orar para nos manter conectados com a divindade e vigiar os nossos pensamentos para que eles não sejam utilizados pelo mal. Ele sabia, né? Muito mais do que nós de todas essas coisas. E tentou nos ensinar. E a gente, quando vê, se pega pensando um monte de besteira, né? Se pega julgando, se pega condenando, né? E, enfim. Mas a gente ainda tem muitas vidas, uma eternidade pela frente para aprender, né? A gente ainda tem tempo, a gente é jovem, estamos aí para aprender, para estudar, né? E um dia, com certeza, a gente vai aprender, porque é para isso que a gente vem, para progredir. Ninguém vem ao mundo para ficar estagnado. Nós viemos ao mundo para progredir. O progresso é o rumo de qualquer átomo que existe no planeta. Sempre
em progresso. E é para isso que a gente vem. Então, a gente tem tempo, né? Tem tempo de nos modificar, de buscar, de querer saber como é que funciona e principalmente de nos policiar nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Tá bom? Quem vai falar com vocês hoje um pouquinho é o nosso querido Xangô da Justiça, né? Acho que faz tempinho que ele não aparece por aqui, para dar uma continuidade, né, nessa parábola do cego que guia outro cego. Que é complicado quando a gente acha que está enxergando e está guiando o outro cego pelo caminho da ribanceira. Então ele vai dar umas palavrinhas para nós. Salve os irmãos. Salve, filhos. Um salve a todos na face da terra. Um salve a lua. Um salve o sol. Um salve os mares, salve as florestas. Salve a todo ser que habita este planeta e a todos os planetas. Como que um ser sem visão poderia estender a mão para um outro nas mesmas condições, percorrer o seu caminho? Qual o desastre fadado para acontecer nessa situação? E isso estamos vendo no planeta neste momento. Milhares de espíritos, encarnados e desencarnados, sem a menor condição de orientar, imaginando que podem julgar os erros dos irmãos, que podem pegar os irmãos pela mão e levar por um caminho que nem mesmo eles sabem como percorrer. Quando Jesus falou que um cego não pode conduzir o outro cego, era isso que ele queria dizer. Para que você possa orientar alguém, você precisa estudar. Você precisa percorrer aquele caminho milimetricamente, minuciosamente, até saber cada pedra que ali está, até saber cada espinheiro que ali tem. Porque aí sim você tem condição de trazer aquele irmão pela mão e mostrar para ele: aqui você não pisa, porque aqui tem espinhos. Ali você pode tropeçar em uma pedra, porque eu mesmo já tropecei. Lá adiante tem um rio, e se você não sabe nadar, você há de se afogar. Para que você possa conduzir um irmão no caminho da luz,
Você precisa estudar o caminho da luz. Você precisa milhares de vezes estudar aquelas palavras. Saber exatamente o que cada uma delas quer dizer. Você não pode supor que é daquela forma. Você não pode achar que é assim que funciona. Você precisa estudar e comprovar cientificamente que aquilo ali é assim que funciona. Porque senão você está sendo leviano em querer conduzir um rebanho inteiro para um caminho sem eira nem beira. Quantos irmãos se apossam das palavras como se fossem suas e nem mesmo sabem o que uma delas quer dizer exatamente. Conduzem um rebanho com palavras vazias sem interpretar que uma parábola não quer dizer o pé da letra. Porque se fosse usar esta parábola que foi lida ao pé da letra, o que os meus irmãos imaginariam? Um irmãozinho sem visão, tateando pela rua, com o outro pela mão e sem bengala os dois, não? A queda é inevitável. Só que a queda que o Senhor Jesus Cristo se refere, ela é ainda pior do que esta. É a queda moral. É aquele que não tem moral, não tem escrúpulos, querendo conduzir outros tantos por aquele caminho. Como ousaria alguém que não tem escrúpulos, conhecimento, moral para conduzir outros que não sabem por onde querem ir? Para que nós possamos estar aqui falando a uma imensidão de pessoas que um dia hão de ouvir essas palavras. Precisamos passar por inúmeras provas. A metáfora usada na minha falange, que é uma pedreira, nós precisamos escalar aquela pedreira arrancando cada pedrinha do caminho para chegar ao topo e aí então bradar com o machado na mão. Hoje os filhos sabem que isso tudo são metáforas, parábolas, que uma falange inteira de espíritos não se senta no topo de uma pedreira e fica de lá dando ordens e falando o que os filhos precisam fazer. Mas a força da energia das pedras, isso sim, nós sabemos usar com maestria, porque estudamos a energia que cada uma dessas pedras pode transmitir para os filhos.
Mas Xangô, suas falanges, não estão sentados no alto da pedreira, mandando e comandando e dominando. Usamos a energia para orientar os filhos, para que eles possam saber como utilizar os fragmentos do planeta, conhecidos como rocha, para limpar as impurezas, para filtrar as impurezas, para se sentir forte, porque a pedra é forte, é uma rocha, né? Quase que inquebrável. Para que quebrar é muita força. Então, a força de Xangô se baseia nas pedras. Mas o trabalho é muito estudo para poder chegar e se comunicar, né? Através de um médium, trazendo as explicações, os ensinamentos, aos quais séculos e séculos e séculos de ensino, de aprendizagem. E é por isso que Jesus disse, para que você possa ensinar alguém, você precisa estar à altura de um mestre. Você precisa se instruir, se capacitar. Para você reconhecer que um irmão está errando, você precisa ter certeza que você não está mais incorrendo naquele erro. E ainda assim, você vai fazer o quê? Perdoar o seu irmão. Você vai perdoar a atitude grotesca dele, para que você não se ligue naquela energia. Aquilo que a filha disse sobre jogar os pensamentos no universo, e eles vão ser captados com certeza por seres das sombras, aos quais devemos perdoar. Porque se eles se utilizam dos nossos pensamentos, é porque em algum momento nós os emanamos. Porque se não houvesse quem emanasse pensamentos ruins, não existiriam vampiros das sombras sugando eles na atmosfera. Simples assim. Então Jesus Cristo ensina: orai e vigiai. Percebam que são duas palavras simples e ao mesmo tempo quase impossíveis de ser feita. E bem pequenininhos. Busque ao redor do planeta quase 8 bilhões de habitantes. Quantos destes realmente oram e vigiam? Menos de 1%. Porque 1% de 8 bilhões é muitas pessoas. São muitos. Menos de 1% ora e vigia no planeta. Alguns oram, mas parou as suas orações, já estão espraguejando, falando coisas impróprias, né?
Muitos vigiam, porém não oram. E o conjunto é extremamente importante. Quando você consegue controlar seus pensamentos, como o filho falou, cancelar a tempo antes de ser emitido totalmente, é importante. Mas se você não juntar com a oração, não está cumprindo o que ele pediu. Porque se você vigia os seus pensamentos e ora, você consegue lançar na atmosfera do planeta a luz necessária. Se você só não lança maus pensamentos e não ora, é aquele que diz assim: eu nunca fiz mal a ninguém. Mas também Não. E vice-versa. Se você ora e lança pensamentos ruins, está na mesma situação. Tem uma história infantil que tem uma metáfora perfeita para isso. Um ovo sentado em cima de um muro. Já viram? Já vi mais ou menos assim. A situação de 99% dos habitantes do planeta. Um ovo sentado em cima do muro, cuidando para não cair para nenhum dos lados. Porque os filhos sabem que muitas metáforas, histórias infantis e até mesmo histórias adultas e filmes e peças de teatros e outras coisas são intuídas pela espiritualidade, né? Para que as pessoas percebam de uma forma lúdica a realidade, aquilo que precisa ser aprendido, né? Então, percebam que 99% da população do planeta é um ovo sentado em cima do muro. Nem tanto ora, nem tanto vigia. Acaba não tomando partido, não fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, meus irmãos, a cada dia que passa, mais próximo da transição planetária nos encontramos. Muitas coisas ainda é necessário esclarecer para a população terrena, né? Inclusive, como uma entidade conhecida por ser uma entidade de guerra, através dos cultos umbandistas, pode estar sentado em uma mesa, conversando e explicando coisas da vida, né? São coisas que muitas pessoas se questionam ainda. Né? Acham que não pode ser. Mal sabem os meus irmãos que cada ritual de cada religião, ele é feito para os encarnados. Para que os encarnados acreditem naquele ritual. Porque o espírito, trabalhando no mundo espiritual, não precisa de nenhum tipo de ritual. O que nós precisamos é nos manter em estudo, em atividades de oração, de vigia, trabalhando nos campos, recolhendo os irmãos perdidos. É isso que nós precisamos. Nenhuma entidade sai
rodopiando por aí afora para trabalhar num campo de umbral, por exemplo. Vamos todos muito concentrados, né? Dentro daquela ferramenta que nos protege, no caso da falange de Xangô, sua machada e suas pedras, né? Para que se imponha respeito no trabalho. Então as pessoas, né, os encarnados ainda acham que a entidade precisa gritar, arrojar. Então, as entidades dentro daquele culto agem daquela forma, para que possa alcançar mais pessoas, certo? Mas quando os filhos sentem na sua vibração da sua alma a presença de uma entidade amiga que se denomina como Xangô, Antônio, João, Pedro, e traz para os filhos o ensinamento, resultado de muito estudo, não tem porquê ter rituais. E assim, aqui começou com o nosso amado irmão, pai Joaquim, que ainda opta por usar os seus trejeitos de nego velho, como ele mesmo diz, para quebrar os queixos da nega, que achava que nunca trabalharia com uma entidade de Umbanda. Mas não se faz necessário. Se os filhos verem outros irmãos que já trabalham com entidades de Umbanda, sentados em uma mesa, gravando para que todos possam ver, está aumentando a cada dia mais. Né? Quem diria um dia se veria um Exu, né, sentado, dando aula aos filhos. E que aulas, não, meus filhos? Então, são coisas que ainda as pessoas precisam ter esses ensinamentos para compreender que realmente o planeta está mudando. Que realmente as coisas precisam ser reformadas. E que assim será até que se concretize a mudança. Porque depois vai ser muito melhor ainda. Não vamos precisar de aparelhos para que se transmitam, né? As holografias serão através do pensamento, que era uma das coisas que Jesus Cristo já fazia. Ele largava a sua holografia e as pessoas imaginavam que ele estava ao seu lado e ele estava a 5 quilômetros de distância. Mas é um espírito de outro planeta, né? Com outra energia, com outra tecnologia, né? A capacidade de manipulação dos átomos que ele tem, nós, meros mortais ou desencarnados, não chegamos nem à ponta do seu dedo, né? Mas estamos aprendendo e estudando para que cheguemos mais próximo possível. E assim será. Por hora já é um progresso os irmãos aceitar que uma entidade dita de Umbanda possa trabalhar assim, com uma Bíblia na mão. E com um médium que apenas se conecta. Mas enfim,
Aos poucos, estaremos trazendo novas lições, né? Mas aproveitem muito, meus filhos. A principal lição de hoje, para que se possa conduzir um irmão que não enxerga, primeiro você precisa enxergar. Para ensinar a alguém, você precisa estudar. E estar sempre conectado com a divindade, orando e vigiando os seus pensamentos. Peço ao Pai que abençoe a cada um dos irmãos na face da terra. Peço a toda a falange de Xangô, com as suas pedreiras símbolos, que possam estar utilizando as energias das suas pedras para auxiliar na transição do planeta e para filtrar todas as energias ruins que possam estar chegando. Gratidão a todos, gratidão aos mentores da casa por permitir o meu trabalho, gratidão aos filhos por ouvir minhas palavras. Um caô a todos. Gratidão. E uma boa noite a todos. E até a próxima.